Obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Mariana, tal como a Carla mencionou. Sou enfermeira e queria dar-vos as boas-vindas a este webinar, onde vamos partilhar conhecimentos e experiências que espero que sejam úteis e inspiradores para todos, para compreenderem melhor tanto a menopausa e a andropausa e a sua jornada de mudanças. É uma fase de grandes transformações e também de redescobertas. Se existir alguma dúvida, peço-vos para irem colocando no chat e quando for oportuno irei esclarecê-las. De forma a dar início, então, ao workshop, irei explicar-vos um pouco acerca da menopausa e da andropausa. A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, eh, que marca o fim do ciclo menstrual de forma definitiva. Salvaguarde que o ciclo menstrual tem que cessar durante 12 meses completos para se dar mesmo o término. A pré-menopausa é uma fase que pode demorar algum tempo, até anos, até completar os 12 ciclos. Acontece normalmente entre os 45 e os 50 anos de idade, quando os ovários deixam de produzir os hormônios estrogénios e progesterona. Na andropausa, há um declínio gradual da testosterona nos homens e há uma transição marcada pela alteração a nível da disfunção erétil. E tanto no homem como na mulher eles manifestam-se de formas diferentes. No homem é uma diminuição gradual, enquanto na mulher é uma fase mais oscilatória. Muito bem. Relativamente à dimensão física da menopausa na mulher, são comuns a sensação de aumento da temperatura corporal, com sensação de calor súbita, principalmente no tronco, na face, bem como nas axilas, suores noturnos, marcados por uma transpiração excessiva durante o sono, que pode perturbar também o descanso da mulher e a sua qualidade de sono. As alterações do ciclo menstrual que vos mencionei inicialmente, com o declínio da menstruação, surgem também outras alterações hormonais que podem promover a secura vaginal e diminuição do líbido e uma sensação persistente de cansaço. Para além disso, com estas alterações também, a mulher pode vivenciar o aumento do peso corporal e a redução da densidade óssea, com maior risco de desenvolvimento de osteoporose e maior risco de fraturas. O homem sofre também imensas mudanças e acompanhadas também pelo envelhecimento gradual. Associada à composição corporal, às alterações do metabolismo, pode ocorrer também um aumento da gordura abdominal, com redução da massa muscular e consequente aumento do peso. Relativamente à energia e vitalidade, os homens podem vir a apresentar uma gradual diminuição de energia e resistência física para determinadas atividades, com consequente aumento do cansaço e necessidade de maior tempo de recuperação após as realizações das mesmas atividades. No que diz respeito à função sexual, como vos referi, pode acontecer também uma redução do desejo sexual, com a disfunção erétil e alterações da qualidade e quantidade, bem como a frequência das ereções. No que se refere à dimensão cognitiva ou emocional, não é correto diferenciar o que pode acontecer tanto na menopausa como na andropausa, uma vez que ambas afetam o bem-estar emocional, psicológico e cognitivo dos indivíduos. Associadas às alterações cognitivas, podem surgir dificuldades na memória e na concentração, particularmente memórias de curto prazo. Flutuações de humor, vivenciando uma maior sensibilidade emocional, com destaque para irritabilidade, tristeza e medos emergentes. A ansiedade com maior destaque, uma emoção frequente, interligada às alterações hormonais e físicas que estão a ser vivenciadas. A perturbação do sono, como também já tinha referenciado, tanto influenciado por estas emoções consecutivas que provocam insónias e redução da qualidade do descanso, e tendência para a redução do número de horas noturnas. A autoestima, associada às mudanças corporais vivenciadas e à aceitação das mesmas, com desenvolvimento de novas perspectivas e aceitação do corpo. E, por fim, conectada à parte psicológica, a adaptação a toda esta nova transição, tanto para descobrirem uma identidade e um novo propósito de vida, que é uma reflexão realizada por muitos. Salvaguardo que estes tópicos abordados não necessitam de ser experienciados na sua totalidade, tanto podem aparecer isolados como em conjunto. Conhecem alguém que tenha vivenciado algumas destas situações que abordamos? Se puder ter algum do vosso feedback, tanto pelo chat ou mesmo ligando o microfone.
Turbações do sono. Muito bem. Essa é uma bem Com, notória. com calor excessivo de noite. Pronto, temos aqui um exemplo. E nestes casos, por exemplo, neste, procurou ajuda de algum profissional de saúde? Procurei, Muito bem. mas a alternativa que me deram eu não levei em consideração e estou a aguentar. Ok. Iremos falar mais à frente do que é que podemos fazer também para ajudar nestas situações. Obrigada pela partilha. Obrigada. Também um tópico muitas vezes tabu, mas que nos últimos anos tem sido uma área de grande atenção, uma vez que inclui um grande impacto na área da saúde de cada indivíduo, que é a saúde sexual e intimidade. É fundamental destacar que a menopausa e a andropausa não significam o fim da sexualidade. Como vos referi há pouco, a sexualidade pode ser afetada pela secura vaginal na mulher, disfunção erétil no homem e diminuição do líbido em ambos. Mas nem tudo na sexualidade se baseia ao desejo do ato sexual. A sexualidade vai muito mais além e é importante manter a comunicação com o parceiro acerca desta nova fase e compreender se é necessário procurar ajuda. Neste sentido, é relevante fortalecer as ligações interpessoais durante a transição. Não necessita de ser com um cônjuge, mas pode ser com um amigo ou um ente querido, uma pessoa com quem se sentam confortáveis a partilhar os seus medos ao longo desta fase. Existem diferentes formas de intimidade que podem ser efetuadas. Uma comunicação aberta e afetuosa, comunicando inseguranças e conquistas, um toque e um carinho ao longo do dia, tem pressão para o ato sexual, bem como atividades que estimulem a relação. Podem ser caminhadas, dançar juntos, cozinhar, ir ao cinema, um piquenique, entre outras atividades que possam realizar. Neste âmbito, existe também necessário apoio especializado, como a terapia sexual para os casais e para todos o aconselhamento de profissionais de saúde, que podem oferecer estratégias valiosas, uma vez que a ansiedade e o stress associado ao desempenho sexual, bem como os conflitos, muitas vezes pré-existentes no casal, influenciam o desejo sexual e a ereção. Tal como falámos há pouco, existem então vários tratamentos e abordagens que podem ser efetuados e vamos então desmistificar este assunto porque existem soluções. O mais conhecido, no caso dos homens, é a terapia hormonal, que deve ser realizado sob supervisão médica e com prescrição do mesmo. Temos então, a título de exemplo, a Viagra, que promove o fluxo sanguíneo no pênis. Existem também outros medicamentos específicos para tratamentos dirigidos às necessidades das pessoas, como é o caso do déficit de testosterona, estrogénios e progesterona, algumas hormonas presentes. E está clinicamente comprovado que, por vezes, é necessário considerar esta terapia para reposição hormonal. Além disso, também um acompanhamento especializado de outros profissionais de saúde, temos falado maioritariamente da parte médica, mas também podem procurar orientação de enfermeiros, tanto através de workshops ou consultas com o médico de família, fisioterapeutas para fortalecimento muscular, tanto da parte pélvica como de outra parte do corpo que necessita de algum reforço muscular ou manutenção, assim como os psicólogos para a parte psicocognitiva e emocional. Em diferentes abordagens, podem também procurar terapias complementares, como a acupuntura, mindfulness e técnicas de relaxamento, têm também o Reiki, e podem ajudar tanto na parte dos sintomas físicos como na parte emocional. Conhecem alguém que tenha utilizado alguma destas terapias que eu vos abordei agora? Olá, Inês. Sim, Bom, reposição hormonal. ok. E como é que correu? Sim. Teve um bom feedback? É assim, eu vou-vos dizer que os ginecologistas estão sempre vocacionados para as mulheres de idade fértil, não é? Portanto, não tive sorte com a minha ginecologista Ok. que me acompanhou como obstetra, mas depois encontrei uma excelente ginecologista especializada nesta área e melhorou bastante. O principal sintoma era o sono e eu acho que ainda Ok. tenho uma coisa que os meus colegas sabem que eu tenho, que é a irritação. Isso não Ok. melhorou muito, mas é esse o meu feedback, é reposição hormonal e recomendo. No meu Ok. caso, só posso partilhar o meu caso, está bem? Exatamente. Obrigada. Exato, é mesmo isso que eu quero que compreendam, é que não há um tratamento para todos igual. Isto tem que Bom, ser mesmo analisado com ajuda para detectarmos quais as necessidades de cada um. Bom dia, Sim, Raquel Meirinhos.
Relativamente à terapia, à reposição hormonal que a Inês acabou de falar, pelo que eu sei, existem opiniões muito controversas quanto à utilização desses repositores. Designadamente porque existe uma comunidade médica bastante grande que entende que eles podem, digamos, acelerar ou até causar cancro, alguns tipos de cancro. Gostaria de saber a sua opinião, se tem alguma. Porque, por exemplo, a minha mãe, eu dou o caso próprio, eu não tomo, não tenho ainda, não sinto essa necessidade, porque não penso que não estou ainda nessa fase, mas, por exemplo, a minha mãe negou-se sempre a fazer a reposição hormonal com esse receio, se bem que ele é muito bom, por exemplo, para a jovialidade da mulher, para, não é? Para, até para a pele, para tudo o que é, como a Inês, pronto, teve aqui a testemunhar, provavelmente melhorou muito a qualidade de vida dela. E até para questões mesmo estéticas, penso que é muito bom, mas existe esse contrarrisco, que eu não sei se existe, mas que é muitos médicos nos alertam para isso. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão. Obrigada. Obrigada pela questão. Pronto, então relativamente à terapia hormonal, cabe-me a mim dizer que depende do tipo de fármaco que estamos a falar e das suas consequências. Não sei qual é que foi o caso do fármaco em específico, mas sim, há sempre esse risco de desenvolvimento daqueles efeitos secundários, tanto pode ser esse como outros. Há fármacos que podem causar mais ansiedade e agravar outros sintomas. Por isso é que isto tem mesmo que ser uma gestão com o médico, para ele ver os sintomas e decidir o melhor fármaco. Os riscos temos sempre, mesmo em qualquer medicação que tomamos, tanto um Benuron, claro que a terapia hormonal é algo mais invasivo e vai desregular e regular o nosso corpo. Neste sentido, tem que se medir o risco-benefício para perceber se é ideal ter então uma terapia hormonal ou não. Não sei se esclareci, se precisam que seja mais específica. Sim, é verdade. Todos os medicamentos, aliás, a pílula é uma coisa Por exemplo. impressionante. Se lermos a bula, bem, começamos logo a chorar e ninguém toma aquilo. Se for preciso. Correto. Não é obra, é Sim, os riscos de horroroso. trombose. É horroroso, só, é por exemplo. horroroso, é horroroso. Há Mas bocado. Ai, desculpa. nada, Raquel. Manel. Pronto, mas Há sim. bocado, quando eu falei da reposição hormonal, que quando eu procurei ajuda, quando eu comecei a ter perturbações do sono e procurei ajuda, fui à minha ginecologista e a alternativa que me deu foi a reposição hormonal e eu não levei em consideração porque devido aos efeitos secundários. Pronto. Mesmo conforme a Raquel disse, de provocar o cancro. Pronto, eu tive que retirar um quisto e isso tudo fez-me confusão. Claro. Tem outros fatores também que influenciam. Sim, Claro. como eu tive que fazer isso, se eu estou a fazer isto, o risco de eu ganhar cancro é elevado. Sim, Então, nesse eu caso às estou vezes a pode optar potenciar. o que é que eu faço? Eu faço mais exercício físico. Faço Exatamente. exercício físico, Exato, pronto, é o que eu exato. estou a fazer somente, é o exercício físico. E Ok. aguento. E assim, nós temos pausas dos sintomas, temos uma fase, elas voltam e passam. Pronto, e tenho aguentado. Ok. Vamos Eu falar só também gostava de mais dar assim. Só gostava de acrescentar só uma coisa. Aquilo que me fez sentido para mim foi, eu levo o meu filho ainda ao pediatra, mas ele depois já não vai mais ao pediatra. Portanto, para mim o que funcionou foi procurar médicas especialistas em menopausa, porque eu já não estou na idade fértil e eu comparo isso aos pediatras. E, portanto, essas dúvidas que vocês têm, eu também tive, e, portanto, fui esclarecê-las e para mim foi positivo. Portanto, deixei de ter os calores noturnos, que era o que eu tinha mais, e a parte de, não era bem ansiedade, mas alguma inquietação. Pronto, e isso melhorou muito a minha qualidade de vida. Mas lá está, eu acho que, na minha opinião, mantermos uma ginecologista que está especializada em bebés ou mulheres na idade fértil é a mesma coisa que aos 30 os nossos filhos ainda irem ao pediatra.
Pronto, fica só essa imagem, está bem? Sem Porque dúvida, acho que estão Inês. mais informadas. Eu Tens concordo razão, mais Inês. plenamente informadas. contigo. É Concordo isso. plenamente Estão mais contigo. Tens informadas. razão Também e tive. vou levar em consideração. Sim. Obrigada. Sabes que a minha Obrigada. ginecologista anterior dizia-me que era normal. Não é normal a qualidade de vida piorar tanto. Pois Há não, casos pois e casos. Portanto, a minha única sugestão é essa, é buscar médicos ou médicas especializadas neste tema, da mesma forma como nós deixamos de ir ao pediatra. Era só isso, obrigada. Pronto, vocês... Obrigada. Posso só, desculpem, Sim, continuar. claro. Eu concordo plenamente com a Inês. Eu também sentia essa necessidade, mas não por causa de sintomas que eu tenho. Eu só achava que era mal, digamos, atendida, porque realmente a minha era obstetra e estava 1h30 com as grávidas e depois eu era uma consulta de 10 minutos e e já sentia que não estava na idade para estar naquilo. E procurei outra ginecologista, que realmente é completamente diferente, não tem nada a ver. Mas é exatamente o que a Inês diz, eu compreendo. Agora, também existe uma questão que eu gostava de colocar. Se nós, essas hormonas da reposição sexual, nós as temos, digamos assim, porque no fundo, penso que se chamam hormonas bioidênticas, não sei. Não sei se há tipo de hormonas diferentes, se são todas Sim. bioidênticas ou se não são todas bioidênticas. Porque se nós as temos no nosso organismo, só vamos reforçar aquilo que já tínhamos quando éramos mais novas. Penso que é um pouco essa ideia da reposição hormonal, porque é que hão de causar esses efeitos secundários, designadamente potenciar o aparecimento de cancros e etc. Pronto. Assim Obrigada. esclarecendo sintetizadamente, que é para depois também continuarmos para esclarecerem se calhar outras dúvidas, a parte hormonal, neste momento, está então na menopausa em forma oscilatória, tanto de estrogénios como progesterona, está desregulada e vai tanto aumentando como diminuindo, daí as alterações também vão e vêm. Pronto, e neste sentido, a terapia hormonal, existem vários tipos de hormonas, direcionadas, umas se calhar mais idênticas às que o nosso corpo tem, e como é tudo feito em laboratório, tem os seus riscos, porque nunca vai ser, é geneticamente modificado. Não sei se... Ok, já percebi. Uhum. Pronto, e depende de qual a marca, qual o laboratório, daí ter que ser mesmo um médico especialista na área Uhum. a indicar qual a melhor e qual recomenda e com os seus efeitos. Não sei se esclarecia também a pergunta do chat. Obrigada. A pergunta do chat também ficou esclarecida com esta explicação? Ok, muito bem. Vamos então continuar. Pronto, para além do referido anteriormente, existe um mundo muito vasto para além destes tratamentos que abordamos. As transformações vivenciadas ao longo da menopausa e da andropausa estão a vivenciar também outras alterações associadas ao envelhecimento natural da idade. Com todas estas alterações hormonais, físicas e psíquicas, é fundamental manter o estilo de vida saudável e ativo, tal como falámos ainda há pouco. E neste sentido, certo que já ouviram falar inúmeras vezes por alguns profissionais de saúde, é importante alterar o estilo de vida em algumas situações. É essencial ter uma atividade física regular, para além de melhorar a saúde a nível da parte orgânica, promove a circulação hormonal, a circulação e a produção hormonal. E, consecutivamente, melhora o humor e energia das pessoas para as atividades de vida diárias. Não é necessário ser uma atividade intensa, o importante é que seja efetuada com regularidade e que a pessoa sinta vontade de fazer, tanto sozinha como, mas que tenha esse incentivo próprio. No que se refere à alimentação equilibrada, não vos trago a roda dos alimentos de todo, mas alerto para refeições que possam ser ricas em nutrientes e vitaminas que possam também ajudar nestas alterações e promover a saúde a curto, médio e longo prazo, reduzindo os riscos de doenças cardiovasculares e metabólicas. Associada à alimentação, destaque só o álcool, que promove a disfunção erétil, principalmente no caso do homem, bem como o tabaco. A hidratação considera-se fundamental, dada a atividade diária, principalmente associada às perdas de calor e os suores marcados ao longo desta transição, principalmente os noturnos, e as necessidades também ao dia-a-dia do corpo. A qualidade do sono, que também já foi falado muitas vezes ao longo do webinar. Este é relevante e altera também o humor, manutenção da memória e bem-estar ao longo do dia.
Mariana, deixa-me só interromper-te antes de avançares. Temos uma pergunta claro. da Vânia, que já levantou a mão há algum tempo. Vânia, Ai, queres peço fazer desculpa. pergunta? Ai, não querias fazer pergunta? Sim. Ai, A força, minha desculpa. questão era a seguinte: estávamos anteriormente a falar em reposição peço desculpa. hormonal. E eu Sim. tenho algumas amigas que, pronto, que já entraram nesta fase e a ginecologista, algumas não tomavam a pílula, durante anos não tomaram a pílula e, portanto, a ginecologista recomendou a toma da pílula para esta reposição. Portanto, a pílula faz parte daquela medicação que possa ser considerada como que possa ser, que reponha hormonalmente as coisas na mulher. Quer Não dizer, eu sei se pensava será nisso. bem um repor, mas estabilizar e regular de certa forma. É diferente da reposição hormonal. A pílula tem Não sei estrogênio, se não é? tem estrogénios, tanto E pode nós há vários perdemos tipos de pílulas estrogênio também. Há vários e tipos de pílulas. Acho que com sim, estrogénios, acho que com progesterona. Pronto, há sim, aquelas da mas essas, amamentação que também sim. devem conhecer. Pronto. Se calhar, nesse caso, associado aos sintomas que tinham, a doutora, neste caso, achou mais correto essa para também estabilização de sintomas e se calhar alguma regulação. Mas não há medicação natural que possa ser tomada para haver uma compensação sem ser a pílula? Ou a pílula será mais eficaz, digamos? Eu não diria mais eficaz, e isso, cada medicação, a eficácia depois também, como tenho vindo a referir, é diferente para cada um. Existem também medicamentos naturais, nas herbanárias, que conhecem, mas a nível da parte científica, só mesmo cada estudo é que comprova, mas não, muitos penso que não mexam na parte hormonal. Certo. Portanto, estávamos a falar aqui num slide destes que passou Eu posso sobre, voltar atrás, sim, sim, claro. sobre o facto de fazermos exercício físico e termos uma alimentação e uma qualidade de sono. A verdade é que se uma pessoa entra nesta fase e se não tem qualidade de sono, não tem vontade de fazer exercício físico porque se sente desgastada, quer dizer, como é que a pessoa vai compensar-se naturalmente, não é? Para conseguir Sim. fazer isso. Pronto, isto é um auxílio à fase que estão a passar. Se conseguirem, de alguma forma, manter a alimentação saudável, já melhora, de certa forma, a parte do bem-estar do corpo e causa alguma estabilização hormonal, porque as hormonas são alteradas também pelos nossos sentimentos e como nos sentimos ao longo do dia, principalmente na mulher. Certo, obrigada. Está bem? Não sei se esclareci Sim, desta obrigada. forma, sim. Pronto. E tal como acabei de dizer, com a realização deste estilo de vida saudável, a transição que estamos a abordar, então, da menopausa e andropausa, pode ser realizada com maior facilidade, juntamente com a manutenção das ligações sociais e desenvolvimento de interesses e realização de atividades prazerosas, que irá proporcionar um bem-estar, então, à pessoa, acrescentando um propósito à sua vida. Salvaguardo que estas atividades devem ser significado para cada um, mesmo estando a vivenciar todas estas alterações, como as alterações do humor e o cansaço. Tal como temos vindo a falar, reforço novamente o suporte e a comunidade que pode vos ajudar nestas transições, principalmente o apoio familiar, por pessoas que já tiveram outras experiências, ter então uma comunicação aberta com a família e com os parceiros, mesmo para eles perceberem o que é que estão a vivenciar, relacionado com as alterações do humor, uns dias estarem mais cansados, outros dias estarem mais ansiosos, que tudo se deve a estas alterações. Tudo, na maioria. Depois também temos as situações diárias que podem fazer influenciar todo este sistema. Por grupos de suporte existentes nas comunidades, no qual podem ser efetuados contactos com outras pessoas que se encontrem a vivenciar as mesmas fases ou que já tenham passado por elas e compreendendo assim que todas as vivências são diferentes e únicas à sua maneira. Por fim, os profissionais de saúde com acompanhamento regular e especializado, tanto da área médica, que foi mais falada, como da enfermagem, fisioterapia, psicologia e até as outras terapias complementares que também mencionamos. Pronto. Com base no que fomos falando, tinha aqui
uma forma de percebermos se foram desmistificados aqui alguns mitos. E queria saber o vosso feedback, se a menopausa significa realmente o fim da vida sexual. Não, Ok, não. muito bem. Nem E- pensar. muito Todo. bem. Obrigada. A andropausa é apenas uma fase? Os homens que falem. Os homens que falem, porque nós Pois não eu ainda podemos não falar ouvi por nenhum eles. homem. Se é que existe aqui algum, não sei. Eu acho que existe. Eu Ainda não já estou nesta fase. Ou ainda não está nessa fase, exatamente. Oh, Pronto, eu irei por acaso está aqui responder. um homem, mas cheguei agora, desculpem lá, eu entrei Ah, agora. ó, senhor engenheiro, Pronto. vou falar, se faz favor, porque... Eu entrei agora na reunião, nem sei o que está para trás, vim atrasado. Pronto, não há E já começa com problema. perguntas para os homens. Ei, A andropausa, então, não é apenas uma fase, mas sim uma transição biológica que também merece real atenção médica. Relativamente à terapia hormonal, é sempre perigosa. Conseguimos desmitificar este mito? não, olha, consigo, não sei ainda. Ok. Não sei. Perigoso é tudo na vida que nós tomamos, não é? Na verdade. Ok. Ela pode ser segura e eficaz quando personalizada e monitorizada, dependendo de cada caso. Eu vou dar o meu, posso só dar a minha. Claro, Eu sim, sim. acho que fui um bocado induzida pela minha mãe. Se eu não tiver grandes consequências, porque a minha mãe não teve, em termos de menopausa, não senti que a minha mãe tivesse, e a minha mãe recusou-se sempre. E tenho vários amigos médicos e pessoas em quem eu confio que dizem que não é o melhor. Eu tendo a não utilizar, mas se me vir aflita, como por exemplo outras pessoas que falaram aqui, não sei, não é? Uma pessoa não sabe, mas eu também tenho tendência para. Há cancros na minha família, Ok. há historiais graves, por isso eu acho que as pessoas têm que fazer uma análise muito abrangente do custo-benefício Exato. e do historial médico da família e do próprio historial médico. Era como dizia a Manuela, não é? E eu acho que eu, tendo o historial que tenho na minha família e os sustos que já apanhamos, etc., não sei se alguma vez eu irei fazer ou se irei enfrentar, como diz a Manela, pronto, olha, vamos fazer exercício físico, vamos, isso já faço há muito tempo, alimentar-nos melhor, tentar. O dormir, por acaso, não tenho nenhum problema, mas não sei que problemas irei ter no futuro, não é? É isso. Vamos ver. Por É isso ir não é uma coisa que vivenciando a nós transição. não consigamos, eu não consigo responder a uma pergunta destas neste momento. Pronto. Mas obrigada pela partilha. É mesmo isso, é ver de caso para caso o que é mais seguro ou não. Neste caso do histórico familiar, tendo antecedentes, como referiu, torna um risco sempre maior. Isso é verdade. Relativamente a esta fase, afeta apenas o corpo físico? Claro que não. Ok. Claro que não. Afeta também o bem-estar emocional, cognitivo e social. Uma A vez. memória é uma coisa que eu sinto, por exemplo. A memória a curto Ok. prazo é uma coisa para mim. Obrigada. Pronto, tenho aqui as respostas que fomos falando. Para concluir este webinar e para depois esclarecerem as dúvidas que ainda possam ter, eu gostaria de salientar que ao longo desta jornada, desta transição, quer já estejam a vivenciá-la ou não, irá ocorrer definitivamente transformações e um grande crescimento pessoal, começando pelo autoconhecimento, de compreenderem as alterações tanto do corpo como da mente, a capacidade de se adaptarem à mudança, utilizando estratégias e, por vezes, quando necessário, o apoio profissional. É relevante celebrar também a sabedoria e as transformações adquiridas com a idade e poder transmitir e auxiliar outros que se encontrem também nesta fase, através da partilha de experiências e conhecimentos, salvaguardando sempre que cada caso é um caso. Com toda esta transformação, surge a abertura de novos capítulos e a possibilidade de melhorar a nossa qualidade de vida, e é fundamental abraçar esta mudança.
E pergunto-vos então se têm alguma questão. Obrigada. Obrigada, Ana. Mariana, eu peço desculpa que eu entretanto caí do workshop e gostava aqui tu achas que nesta fase em que as mulheres entram na menopausa, e embora nós sabemos à partida que há imensas transformações, é uma fase de vida diferente, e peço desculpa se estou a repetir-me, porque como digo, eu caí do workshop. Tu achas que é importante, ou melhor, que nós temos que ter um conhecimento e esse conhecimento tem que ser adquirido ao longo da vida até chegarmos a esta fase, ou é algo que temos só que nos preocupar quando chegamos aí à fase dos 45 anos, 50, sabendo que há sempre idades diferentes da entrada nesta nova fase. etapa, não é? Ok, pronto. Isso mesmo da minha opinião, eu acho que é um assunto que deve ser incutido desde cedo, acerca da menopausa, porque nós temos, pronto, as mães, as avós, familiares a passar por esta fase e às vezes não compreendemos porque é que a nossa mãe está com este humor naquele dia e no dia a seguir já está, parece outra, Exatamente, ou naquela hora a exatamente. seguir, pronto. E se calhar, digo, a partir do secundário ou do final daquela Começar a fase escolar, alertar. começar a alertar que realmente é uma coisa que acontece, claro que nada muito avassalador, uma coisa de Claro. forma a perceber simplesmente o que é que está a acontecer, tanto na mulher como no homem, que fomos Sim, falando claro aqui que pouco sim. do homem, mas também é uma fase de grandes alterações e por vezes a parte masculina está comprovado que nem sempre procuram tanta ajuda. Pronto. Sim, são mais Sim, são mais são resguardados mais nesse sentido. tímidos nesta fase. Sim, mas eu acredito, e lá está, nós mulheres, a menopausa costuma ser um bicho de sete cabeças, não é? Nós quando chegamos à menopausa, entramos naquela fase em que achamos que tudo é estranho, porque nunca nos tínhamos sentido daquela forma. Assim como da andropausa, eu acredito que para os homens também seja difícil, porque Sim. perdem algumas qualidades assim como nós, não é? E que é de. Pronto, é estranho abraçar esta nova fase, tanto em casal como nas relações, sejam elas com os filhos, e lá está, mudanças de humor, etc. Há Sim, eu realmente falei muito das pouca. mudanças de humor porque é mais notório, é assim É algo mais que... notório, exatamente. Estava alguém a falar quando eu entrei das perdas de memória, não foi? Sim, Foi alguém também que eu falámos ouvi. da memória a curto prazo, que Sim, também é muito sim. vivenciada. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu noto quando falo com pessoas que estão a entrar nesta fase, é que parece que nós perdemos a capacidade de pensar ou até mesmo fixar pequenas coisas. Que conselho é que tu darias a alguém que está a iniciar esta fase e que precisa de, não sei, talvez eu vou falar por pura ignorância, um Não, está à vontade. suplemento, algo que melhore a nossa concentração, nossa memória, exercício físico. O que é que, na tua opinião, é essencial para esta. Porque é algo Para esta... que realmente é recorrente e que nos deixa um bocadinho assustadas, não é? Pronto. O perder a memória deixa-nos assustados porque não vamos logo diretamente à menopausa, mas vamos pensar que pode ser outra coisa qualquer, não é? Sim, sim. Muitas vezes pensam que é logo o início, isto falando aqui de uma forma um bocado agressiva, mas demências, inícios de demências, e às vezes simplesmente não é isso que se está a passar. Pronto. De uma forma mais, digamos, natural, tem então o exercício físico, a parte de alguma alimentação saudável, mesmo apenas ler um livro para estimular a parte cognitiva, ou jogar xadrez, fazer um puzzle, algo que estimule consecutivamente a memória ajuda diretamente a melhorar a de curto prazo, mesmo não estando a trabalhar a de curto prazo. Não sei se me estou Sim, a fazer sim. entender. Pronto. E também alguns auxiliares de memória quando achamos que realmente já não nos vamos lembrar daquela memória a curto prazo, ou escrever num papel o que precisamos, ou numa agenda, ou no telemóvel, ou colocar um alarme para não nos E esquecermos. quando nós nos esquecemos de ver isso?
Às Tem vezes que ser acontece. na hora que Sim, tiver, é marcar logo. Ok, Pronto, é um ok. conselho que damos muito aos utentes neste sentido. Ah, Sim, sim. existe também a parte medicamentosa da situação, em casos mais extremos, claro, sempre com aconselhamento médico. Claro, claro. Tudo isto todas estas dúvidas que eu estou a colocar e que penso que também deve ser de maior parte das pessoas que aqui está. E eu peço desculpa não falar tanto da andropausa porque não tenho tanto conhecimento, é verdade, mas tanto para a andropausa como para a menopausa, eu acredito que existem suplementos que possam nos ajudar a ultrapassar esta fase, não é? E mesmo a reposição hormonal, que penso que é uma das coisas que agora se fala muito, não é? Da Sim. reposição hormonal, que, Mariana, tire essa dúvida, por favor, que eu sei que estão aqui senhores, que também pode haver na andropausa essa reposição, ou é só Sim. nas senhoras? Não, também existe no homem, reposição Ok. hormonal também. O mais conhecido de medicamentos é o Viagra, mas existem Ok. uma outra gama de elementos com cada função depois, Uhum. Mas dependendo das o Viagra situações. é só diretamente para aquilo que está Sim, para o direcionado para a pênis, parte sim. sexual, não é? Sim, Pronto. sim. Faz Mas a uma nível, circulação maior nessa área. ok, a nível hormonal, mesmo mental, etc., existe Sim, algum complemento também para eles, para os existe. senhores? Existem Ok. outras terapêuticas também. Uhum. Portanto, isto tudo aconselhado sempre por médicos ou Por enfermeiros médicos, dentro sim. da área, Nada não de é? o vizinho tomou, eu vou tomar. Exato, Isso não. exato. Conversas de café, como nós costumamos Sim. dizer, não é? Ahm, para ti, da tua experiência, nós devemos dirigir ao centro de saúde, ao médico de família, quando estamos a passar esta fase, ou a um profissional que esteja mais direcionado, tanto para a andropausa como para a menopausa? Pronto, eu vou dar a minha mesmo sincera opinião. Como sabem, o sistema de saúde funciona de uma forma muito específica em Portugal e tem algum atraso. Sim. Se puderem se dirigir ao médico de família, enfermeiro de família e comunicar a situação e tiver algum tempo, Uhum. podem utilizar essa via, mas vão esperar mais um Claro, pouco. Se tiverem exato. a possibilidade financeira de recorrer a algo particular, é mais rápido e especializado, Sim, porque vai sim, direto à especializado. fonte. Exatamente. Eu não sei se mais alguém tem dúvidas que queira tirar. Eu peço desculpa, intervi aqui um bocadinho, mas eu acho que é um tema extremamente importante e não sei a idade do público que está a assistir a este workshop, mas acredito que se aqui estão é porque estão a entrar nesta fase ou já estão nesta fase. E às vezes há dúvidas que nos ficam e que nós temos vergonha de falar nelas e de expô-las, até mesmo com familiares ou amigos, é algo que ainda está está muito escondido, não é? Na nossa educação, etc. Mas acho que tanto a menopausa como a andropausa é algo que tem que se falar desde cedo. Manuela, sim, por favor. Houve um sintoma que não foi falado aqui e eu Ok. acho que é dos piores, Diga-me. Então, que são os afrontamentos. Que são segundos, mas a primeira vez que me deu, eu achava que ia morrer naquele momento. ok. Pronto, Mas eu já vou ser passou. Isso eu sim, não voltei a ter. Já é um passou. sintoma também Mas existente. Eu optei por. é de morte. Pois. Aliás, quase de morte. Sim. Sim, eu não, optei verdade. por não mencionar para não tornar assim algo que ficasse com medo desta fase, mas sim, também é um sintoma que pode existir nesta fase. Sim, e é realmente muito complicado, porque nós nunca sabemos quando é que aparece, nós podemos estar muito bem a apanhar o autocarro e de repente, não é? Vem aqueles calores assim com a meia da noite, e até as insónias, que para quem dorme bem, quem usa muito a parte mental durante o dia, não é? Que eu acredito que seja a maior parte de nós que aqui está, que use muito a parte mental, é realmente é complicado não dormir, o não descansar, não é? A parte das insónias, em que nós adormecemos muito bem, de repente, à meia da noite acordamos e achamos que já é de dia. Quando também não há este descanso, e tudo derivado ao que estamos a falar,
é muito difícil depois de gerir o dia a dia. Eu gostava de ouvir aqui algum senhor que se quisesse manifestar, não precisa de ligar a câmara, mas manifestar-se aqui, se existe alguma característica neste momento que possa, que seja causada pela andropausa. Não sei se alguém queira mencionar. Se quiserem pôr em formato privado no chat para mim, eu também depois posso mencionar Também e pode debater o ser, tema, está também, bem? sim, sim. Acho que é importante haver esta partilha. Lá está. Ouça, eu sou um dos homens que está aqui, não sei quantos outros é que estão, não tem Boa! problema Olá, nenhum bom em estar dia! Bom convosco. dia. Eu entrei muito tarde, eu atrasei-me hoje a chegar, não sei o que está para trás, uma série de informações que perdi, portanto arrisco-me, se me fizerem perguntas, arrisco a dar respostas que são um tiro ao lado. Mas, bem, eu já de certeza que ultrapassei essas fases todas, porque sou, estão aí a pôr 50 anos, eu já tenho 61, portanto, já estou muito mais velho, mas aproveitei para não pude entrar logo, porque hoje não consegui ser. Pelo interesse do tema e tinha curiosidade, depois não sei se vou conseguir ver para trás, vou perguntar, para poder ver digamos, a fase instrutória para aprender alguma coisa. Porque, para já, em relação à pergunta que estão a fazer, não, eu não noto nada de especial. Que é que eu estou velho por uma razão, uma série de coisas, esqueço-me de muitas coisas, atrapalho-me com muitas coisas. Agora, Então o que é passou que bem é? essa fase, não é? Os meus problemas, tenho problemas piores do que esses, portanto, Claro. isso mantém-me ocupado com outras coisas. Exato. E é importante, pronto, mesmo os senhores que aqui estão, e não tendo sintomas assim como o Gabriel não teve, mas até ter esta informação para poderem ajudar as esposas, não é? Porque lá está, eu continuo a frisar isto, às vezes por vergonha, nós não partilhamos o que sentimos, mesmo até com a pessoa com quem estamos, a nossa relação, etc. E é importante haver todo este conhecimento, toda esta partilha. Isso eu acho que é importantíssimo, porque algumas das coisas Sim. que têm estado a ver nas perguntas que fazem, não sei o quê, Uhum. são coisas que eu conheço porque sou casado e, portanto, Claro. isto dá-nos uma ajuda bestial a nós homens, sabermos e percebermos, às vezes podemos dar algo mais ajuda, outras vezes se calhar não damos ajuda nenhuma, mas pelo menos sabemos qual é o problema e não estranhamos. Exatamente. Sim, é verdade que às vezes é mal interpretado e não sabemos o porquê, não é? De a pessoa agir ou reagir daquela forma. Mas sim, obrigada, Gabriel, pela sua partilha. Não sei se mais alguém quer dizer algo. Eu só gostaria de perguntar, se a Raquel Meirinhos, à Manela, o que é isso, o que é que ela sentiu nos esses afrontamentos? Porque uma sensação quase de morte, o que é isso? Bem, Eu não sei se calor alguém quer extremo. explicar o que realmente sentiu, porque eu nunca vivenciei Pois os eu também não, afrontamentos. mas eu gostaria de perceber. começamos a sentir um desconforto na barriga, bem, parece que nos sai o coração pela boca. Então é tipo uma ansiedade, uma sensação de ataque cardíaco, sei lá, uma coisa assim do género? Assim, eu nunca tive nenhum Ou um ataque ataque de cardíaco. pânico, ou tipo um ataque de pânico, não sei. Eh, É só para estar aqui já prevenida. Mas todos os assim, sintomas, é cada um pessoa grande tem sintomas desconforto. diferentes. Eu sei, eu acredito, por exemplo, eu nunca vi a minha mãe a ter nada disso. Por A exemplo, minha não mãe é? também não teve sintoma nenhum. Ai, meu Eu- Deus. Maravilha. Raquel, eu posso aqui partilhar da minha vivência, ok? E falando nas mães e nas avós, eu posso falar aqui um bocadinho da minha experiência, que é, pelo que eu percebi, por exemplo, a minha mãe teve a menopausa muito tarde. Uhum. E por aquilo que eu conheço e leio e sei, quanto mais tarde nós entramos na fase da menopausa, parece-me a mim que é melhor em termos de sintomas, correto, Mariana? Depende. Depende, ok. Pronto, no caso da minha mãe, ela entrou muito tarde na menopausa, talvez aí aos 56 anos, e era como se nunca tivesse entrado na menopausa, nunca teve menopausa, e correu tudo muito bem. Pronto, depois conheço outras pessoas, por exemplo, de família, não é? Que é com quem eu falo mais, e que entraram na fase na menopausa, e é muito isto que a Manuela diz: é um aperto no estômago e é um calor que sobe, não é? Mas é um calor muito intenso, é quase como se nos estivéssemos a queimar, ok?
e sentimos realmente muito mal porque não sabemos o que é que devemos fazer. Por vezes dá taquicardias, está bem? Sim, era isso que eu queria referir. A nível teórico é referido que dá mesmo aquelas Exatamente. palpitações. Exato, portanto, taquicardias, um calor abrasador, parece que estamos a queimar de dentro para fora e entramos em pânico, porque é normal, não sabemos o que é que nos está a acontecer, pelo menos na primeira vez, e então acabamos por entrar em pânico, não é? Que acredito depois na segunda e na terceira já somos veteranas e está tudo bem, já sabemos como é que é. É a Mas sim, adaptação. exato, exato. Eu tenho 55 anos. Pronto, foi aos 55 anos que eu entrei na menopausa. E agora eu estou com esperança que esse sintoma não volte. E a tendência é que seja passar, abrandar tudo. Como eu Sim, entrei gradualmente na vai menopausa tardio, numa fase tardia, a minha esperança é que as coisas vão abrandando. Terei sorte. Pronto, será mesmo de forma gradual, porque não há assim um timing aos 60 para. Não. Se fosse Mariana, assim, e seria mais tira-me aqui fácil. uma dúvida. Sim. Normalmente os sintomas até a ver se eu me consigo explicar. Imaginemos que eu entrei agora na menopausa aos 50 e que não há um tempo limite para ter esses sintomas. Imaginemos, eu entrei aos 50 e aos 51 para. Eles podem se estender durante vários anos, não é? Imagino Sim. até aos 60 ou... Eu já ouvi Às falar vezes em 10 acontece, anos. sim. É Há alguns verdade? casos que chega aos 65, por exemplo, mas não, Ok. não é fixo, não conseguimos dizer. Naquela idade acontece isto. Não. Uhum. E mesmo a pré-menopausa pode começar. Eu falei dos 45, mais ou menos uma idade, mas há pessoas que começam mais cedo, Mais até aos cedo. 38. E é muito Sim. cedo. Claro. Mas são casos, lá está, esporádicos. Pontuais, sim. Sim. Eu Eu não posso sei fazer se... uma pergunta? Não sei se me Sim. permitem, peço desculpa. Eu Claro. tenho uma amiga que achei estranho, mas isso deve acontecer bastante. Tenho uma amiga que esteve sem período menstrual durante um ano e agora voltou. Ou seja, ela já tem 57 anos ou 58, mais ou menos. Já tem mais do que idade, penso, lá está, depende, não é? Para estar na menopausa e é normal voltar. Pronto, era isso que eu queria. Que eu falei no início, não sei se recordam, Sim, porque o período tem sim. que estar mesmo 12 meses completos. E ela esteve 12 meses Ok. Porque completos às vezes sem. basta vir um dia ou dois durante um ano inteiro que já faz um reset Ah, ok. de tempo. E Tem quer mesmo dizer que que este ser. fez um reset após os 12 meses? Peço desculpa. Após 12 meses, em que ela não teve Sim. absolutamente nada e voltou a ter, faz um reset? Não, Ela. o reset, eu é que se calhar não me expliquei da melhor forma. Hum, se não cumprir os 12 meses, temos Isso que eu contabilizar percebi. novamente. Isso eu percebi. Pronto. Relativamente Aí a ao ter Márcia, novamente. por favor. Márcia, Pronto, calma. era isto que eu também queria falar, não ficarem já assustados com estas opções. Pronto. Há casos pontuais, mas são mais raros, que pode voltar porque bastou acontecer ali alguma coisa na parte hormonal e ter voltado a menstruação. Às vezes também podem ser outras patologias. Certo. Então Não necessita de vou ser cancro, avisá-la para ela ir mas é bom eventualmente à comunicar com, ginecologista. sim, Certo. ou com o médico de família e dizer que esteve aquele período completo sem Sim. menstruar e que agora voltou. Se pode fazer algum exame para ver se está tudo Tá bem a bem. nível interno. Tá bem. Pois porque eu achei estranhei e pensei, mas será que esta situação regride assim, não é? Há raridades. Pois, pois, obrigada. Pronto. O que também não falei aqui, mas agora que tocamos no tema, a parte de rastreios, tanto a nível da mulher como a nível do homem, principalmente se tiverem alguma diferenciação de sintomas, deve ser efetuada, mesmo não estando na fase para realizar rastreios. Não sei se me fiz entender. Tanto a nível do cancro, porque às vezes pode-se detectar, não necessariamente o cancro, mas alguma alteração que também esteja a ocorrer internamente. Não sei se têm mais dúvidas, alguma coisa que queiram ver esclarecida. Penso que mais ninguém terá dúvidas. Patrícia.
Não sei É se que não, Patrícia- pelo menos temos também. Gente, tens mais alguma coisa, porque agora é a oportunidade. Sim, Pronto, em Não sei caso se surgir mais alguma dúvida, se já não me tiverem a mim, médico de família, enfermeiro de família, mesmo a linha da SNS 24 também serve para estas situações, apesar de esperarem muito tempo ao telefone. mas isso é bom saber, Mariana, porque Sim. normalmente nós achamos que a linha é Não. só para casos de urgência Pronto, a linha é extrema, para não é? casos, sim, de se uma pessoa se sentir mal em casa, claro, mas se às vezes tiverem alguma dúvida da parte de ou mesmo saúde pública, queriam um esclarecimento de vacinas, querem esclarecimento sobre Sim. rastreios, Uhum. querem esclarecimento sobre a qualidade do sono, sobre cessação tabágica, qualquer tema, a linha pode ajudar nesse sentido. Ok, isso é importante saber. Até mesmo para a menopausa e para a andropausa. Também É podemos importante ajudar nós nesse sabermos, sentido, sim. sim, e encaminhar consoante os sintomas que também tiverem a persistir. Claro. Pronto, está aqui a Margarida Valente também a falar que no meio da menopausa pode acontecer uma gravidez, por causa da parte menstrual. Se ainda estiver operacional, obviamente que é necessário ter alguns cuidados neste sentido. Existem inúmeros métodos contraceptivos atualmente e é escolher o mais indicado. Está a fugir assim um bocadinho ao tema, mas fica também aqui a verdade. Antes de uma gravidez do que uma doença. Pronto. Já É que verdade, não vêm é os verdade. netos, olha Ó, Manuel, filho, onde come Sem dúvida. onde comem dois, comem três, não é? Como a gente Olha, costuma mando- dizer. mando-te para criares. Mando-te para criares. Estou a brincar. Patrícia, pronto, eu penso. Mariana, se quiseres, podes descompartilhar, por favor, para nós Sim. também vermos aqui quem está. Eu espero que este workshop vos tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. No entanto, se tiverem algo que não quiseram de forma alguma colocar aqui, podem enviar por e-mail, portanto, pedir à Patrícia e a Patrícia envia-nos por e-mail e com certeza nós faremos chegar e tiramos essa dúvida. Deixo aqui também a informação já dada, mas caso que é importante vocês conseguirem sempre conversar com o vosso médico, seja ele de família ou não, e tentarem perceber se é normal, se podem fazer reposição hormonal, se há algo que possa ajudar, porque às vezes nós ficamos um bocadinho baralhados sem perceber qual é o passo seguinte, o que é que eu vou fazer a seguir a isto, não é? E ter sempre acompanhamento. Eu acredito que todas as fases, sejam elas quais forem da nossa vida, é sempre bom passá-las acompanhadas, seja por pessoas, por profissionais, seja por família, por amigos, portanto, ter uma base sólida de pessoas que nos possam ajudar a ultrapassar fases difíceis, não é? Às vezes é importante. E Mariana, acho que concordas comigo, também aqui poderá ser muito benéfico um acompanhamento psicológico para quem sentir Nós estes falamos, nós sintomas de uma exploramos forma mais assoberbada, está bem? Sim, Portanto, eu mencionei a parte psicológica, mas mesmo procurar ajuda nesse sentido. E não confundir a parte, como falámos, das demências, mas se notarmos que está algo estranho, tanto a nível da memória como a nível da parte de emoções, é bom também procurar esse apoio. A linha também tem psicólogos. ok. Pronto, então, Patrícia, não sei se penso que toda a gente estará esclarecida, não sei se existe mais dúvidas. Sim, qualquer coisa, podem sempre fazer como a Carla indicou, ok. Se quiserem que seja algo mais confidencial para não passar por nós, recursos humanos, também posso pedir o contacto de e-mail da Mariana, também se calhar fazemos chegar diretamente, para não haver aqui pronto, este risco de não haver confidencialidade. Sim, claro. Isso, se se sentirem à vontade, estejam, claro, obviamente que sim, mas caso haja pronto, essa questão, estejam à vontade que eu também farei chegar o e-mail, também, qualquer coisa, falamos diretamente com a enfermeira Mariana. Sim. Muito obrigada a todos, agradeço a vossa presença, terminamos assim os webinars desta Semana da Saúde e contamos convosco da parte da Tardnet de Lever, quem puder estar presente no nosso concurso do Top Chef e no nosso convívio. E muito obrigada a todos. Tenham um resto de bom dia. Obrigada. Obrigada.
Muito Um bom dia, Obrigada. 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 Obrigado, Patrícia. Beijinho. Obrigado. Bom dia. Deus, obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigada.